Graça e paz, irmãos, essa mensagem é para você que está se sentindo só. Existem fases da vida da gente, irmãos, que nós passamos por coisas e passamos sozinhos. Existem coisas que nós não queremos passar e existem coisas também que nós não queremos passar sozinho. Mas infelizmente existem coisas que nós iremos ter que passar e iremos ter que passar sozinho, sem ninguém a nos acompanhar. Talvez você seja uma dessas pessoas que ultimamente tem se visto só, que ultimamente tem se visto sem auxílio nenhum. E muitas vezes talvez esse auxílio não vem, não é porque as pessoas não querem lhe propor auxílio, mas muitas vezes também é porque elas não podem, ninguém pode lhe propor auxílio. E assim você se vê só, sozinho, somente as suas forças que estão ficando fracas, e assim você se sente solitário, tá? Mas eu quero te lembrar que na Bíblia Sagrada, por muitas vezes vários homens também passaram por situações assim, que se viram só, que se viram passando por situações a qual estavam sozinhos, aonde muitas pessoas os deixaram só. Se não lembrar do salmista Davi, quando ele chega em Siclag, e ali quando ele volta da guerra, da batalha, chega a ver a cidade toda queimada, toda saqueada. Os seus homens que estavam com ele procuraram naquele momento o apedrejar, e diz que o salmista ele se sentiu só. O salmista se sentiu sem apoio de nenhum dos homens. Porém, disse que ele, naquele mesmo instante, procurou consultar ao Senhor. Então é isso que nós temos que fazer, irmãos. Quando nós estamos só, a primeira coisa que nós temos que aprender a fazer é consultarmos ao Senhor. Diz que Davi consultou ao Senhor para saber o que é que tinha havido. E na hora que trazem a pessoa, o profeta a qual era consultado ao Senhor, diz que foi logo informado a Davi o que havia acontecido, que os amalequitas tinham entrado com ímpeto naquela cidade, e também deu-se a localização e uma palavra de ânimo a Davi, que ele iria conseguir retornar com tudo aquilo que os amalequitas tomaram. Então a primeira coisa que nós temos que aprender é isso, irmãos. Quando nós estamos nos sentindo só, consultarmos ao Senhor. Porque através da consulta ao Senhor, que é através da oração ao Senhor, é que nós tomamos um direcionamento, assim como Davi tomou. É através da consulta ao Senhor, ou seja, através da oração, é que nós temos ânimo, assim como Davi teve. É quando nós obtemos resposta, assim como Davi obteve. E se não lembrar de um dos maiores homens que pisaram nessa terra, um dos grandes missionários, chamado Paulo. Quantas igrejas esse homem plantou? Foram muitas. Mas a Escritura vai dizer que lá na segunda epístola a Timóteo, que com certeza são as últimas palavras de Paulo, Paulo está numa cela, numa masmorra, e ele vai falar sobre muitas faltas que ele tinha naquele momento. E ele vai expressar: todos me abandonaram na minha primeira defesa. Ou seja, Paulo naquele instante ele estava sozinho. Muitas pessoas o abandonaram naquele momento, não foram assistir a primeira defesa, claro, por motivos talvez até justos, por quanto a perseguição era muito ferrenha naquele momento, muito grande, e havia o risco de muitos serem detectados como cristãos quando fossem visitar Paulo, e assim poderiam ser presos. Porém, Paulo ele se sente só naquele momento, ele se sente solitário naquele momento e diz: ninguém veio assistir a primeira defesa e todos me desampararam. E Paulo vai expressar a sua solidão, que se sentiu só naquele momento. Porém, no capítulo seguinte ele vai dizer algo espetacular. Porém, o Senhor me assistiu e me fortaleceu. Ou seja, querido, nesse momento, a qual talvez você se sente só, a qual talvez você se sente solitário, talvez muitos te abandonaram nesses dias. Talvez o seu filho,
o filho que você criou com tanto empenho, com tanto trabalho te abandonou. Talvez o seu cônjuge, a qual você viveu tantos anos, te abandonou. Talvez pessoas queridas que estavam ao seu redor, hoje você sente que lhe abandonaram. Talvez a sua igreja, talvez hoje você se sente que foi abandonado, se sente sozinho. Talvez você está passando por uma situação difícil e muitas pessoas até queriam lhe ajudar, mas não conseguem te ajudar porque é uma coisa que não depende somente de uma intervenção humana, mas de uma intervenção divina. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele não nos abandona. O Senhor, Ele não nos deixa. Ele sempre está a nos assistir. E Ele sempre está a nos fortalecer, assim como Ele fortaleceu Paulo. As Escrituras vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe por que cooperam? Porque todas as coisas estão sujeitas mediante ao querer, ao proceder de um Deus a qual é soberano. Lembra da história de Jó? Jó passou por toda aquela dificuldade, foi abandonado pela sua esposa, foi abandonado pelos seus amigos. Mas a gente vê que Deus não o abandonou. Em meio a toda aquela situação, Deus o observava, Deus o provava. E no capítulo 42, Deus restaura a sorte de Jó. E assim, querido, que essa palavra venha tocar o seu coração, lhe fortalecer nesse momento de solidão e que sua fé venha a ser alicerçada e revigorada no Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.